Como uma única palavra dita num momento inoportuno pode estragar todo o seu dia, como um gesto impensado de alguém, por mais pequeno que pareça, tem o poder de tirar sua paz por horas, às vezes dias inteiros. Acordamos com a intenção de ter um bom dia, mas basta um olhar atravessado ou um comentário rude para tudo desmoronar. Isso nos dá a sensação de que os outros têm botões secretos dentro de nós e sabem exatamente como apertá-los. Mas e se eu te dissesse que isso pode mudar? Que há uma maneira de se blindar internamente ao ponto de nada e ninguém mais ter esse tipo de controle sobre você? A filosofia estoica nos ensina que a liberdade emocional não está no mundo exterior, mas dentro de nós. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca não eram apenas filósofos, eram mestres da serenidade. Eles viveram em tempos turbulentos, cercados de conflitos e traições, e mesmo assim cultivaram um estado de presença e equilíbrio que parece inalcançável hoje. Mas não é. Eles descobriram que o segredo não está em controlar o mundo ao redor, e sim em dominar a própria mente. Ao fazer isso, o caos perde o poder, as pessoas perdem o gatilho e você passa a ser senhor de si mesmo. A primeira lição para transformar essa realidade é entender que a irritação nasce da ilusão de controle. Você se irrita porque quer que o outro haja do seu jeito, pense como você, reaja da forma como considera ideal. Mas essa expectativa é uma armadilha. Você não controla os pensamentos de ninguém, não dirige os sentimentos de ninguém. Cada pessoa carrega um universo próprio, moldado por experiências, dores, crenças e feridas. Esperar que todos ajam segundo suas expectativas é escolher se frustrar constantemente. Marco Aurélio dizia: ao acordar, esteja preparado para encontrar pessoas egoístas, invejosas e tolas. Não por pessimismo, mas por realismo. Essa antecipação não serve para cultivar raiva, mas para gerar aceitação. Quando você entende que o mundo é imperfeito e as pessoas falham, não se surpreende tanto com suas atitudes. Com menos surpresa, vem menos frustração. E com menos frustração, mais serenidade. A maturidade está em abandonar os cenários idealizados e encarar a realidade como ela é. As pessoas não estão no mundo para te agradar, e sim para viverem suas próprias jornadas, tão bagunçadas quanto a sua. Você não é responsável pelas falhas alheias, mas é totalmente responsável pela forma como reage a elas. Epicteto resumiu isso de forma magistral. As coisas não perturbam os homens. O que os perturba são as opiniões que eles formam sobre as coisas. Isso significa que o que te fere não é o fato em si, mas a interpretação que você dá a ele. Às vezes alguém não te respondeu, e você já imagina a rejeição. Pode ter sido apenas distração. Uma atitude ríspida pode não ser desprezo, mas apenas cansaço. O estoico observa, pondera e age com sabedoria. Quem se ofende facilmente entrega sua liberdade ao outro. E quem abre mão da própria liberdade emocional se torna escravo das atitudes alheias. Por isso, quando sentir a irritação subir, faça uma pausa e se pergunte: estou tentando controlar algo que não me pertence? Se a resposta for sim, respire fundo, solte e se liberte. A verdadeira paz não está em mudar o outro, mas em encerrar a necessidade de que ele mude. Comece aí. Abandone a expectativa de controle e recupere sua serenidade. Isso não é se render, é assumir as rédeas da própria mente. Seguindo esse caminho, é essencial compreender um princípio que muda completamente a maneira como lidamos com os outros. Quem te irrita, te domina. Pode parecer exagero à primeira vista, mas observe como muitas das suas reações são respostas automáticas a atitudes alheias. Basta alguém soltar uma crítica, agir com grosseria ou fazer uma piada de mau gosto, e seu humor desmorona. Sua mente sai do eixo. Seu dia perde a direção. É como se você tivesse entregado o controle remoto da sua tranquilidade para mãos instáveis. E se isso acontece com frequência, talvez você nunca tenha realmente estado no comando. O estoico se recusa a viver assim. Ele entende que permitir que os outros determinem seu estado emocional é se colocar em posição de vulnerabilidade constante. Sêneca foi direto ao ponto. A maior liberdade está em ser inatingível pela maldade alheia. Isso não significa se tornar insensível, mas desenvolver resistência emocional suficiente para não ser abalado com facilidade.
O que muitos chamam de frieza, o estoico chama de estabilidade. É uma indiferença ativa, a capacidade de ver, entender, mas não se deixar afetar. Uma força silenciosa que cresce dentro e se manifesta no autocontrole. Pessoas que vivem sempre irritadas estão emocionalmente frágeis, ainda que tentem esconder essa fragilidade atrás de gritos, ironias ou impulsividade. A verdadeira força não está em reagir a tudo, mas em escolher quando e se vale a pena reagir. Alguém age com arrogância? O estoico observa. Alguém tenta provocar? O estoico respira. Ele percebe que muitas atitudes negativas nascem de dores profundas. Quem agride muitas vezes está ferido. Quem humilha frequentemente se sente inferior. Quando você enxerga isso, algo muda dentro de você. O desejo de revidar dá lugar à compreensão silenciosa, e nessa escolha você vence por dentro. Isso não é sobre superioridade no sentido de se achar melhor, mas sobre não se rebaixar ao caos alheio. O outro grita e você escolhe o silêncio. O outro tenta te atingir e você permanece firme. Essa firmeza incomoda mais do que qualquer resposta. Ela desarma, confunde, desestabiliza quem esperava um contra-ataque. Mas, acima de tudo, ela preserva sua paz. Você deixa de ser refém do jogo emocional dos outros. E é aí que a verdadeira liberdade começa, quando ninguém mais tem o poder de tirar você de si mesmo. Mas por que tantas vezes caímos nessa armadilha? Porque criamos expectativas. Esperamos que os outros nos tratem com gentileza, que entendam nossos sentimentos, que retribuam nossas ações. E quando isso não acontece, nos sentimos rejeitados, traídos, decepcionados. Mas o erro está exatamente aí: esperar demais. A expectativa é a mãe da frustração, e a frustração é a semente da irritação. O sábio estoico, ao contrário, vive ancorado na realidade. Ele entende que o ser humano erra, falha, esquece, fere, e por isso se surpreende com o acerto, em vez de se revoltar com o erro. Diminuir expectativas é um ato de libertação. Isso não quer dizer aceitar qualquer coisa passivamente, mas alinhar suas emoções com a natureza imperfeita do mundo. O sábio observa mais e exige menos. Ele não vive em constante julgamento, nem cria cenários mentais sobre como as pessoas deveriam ser. Ele vê o que é, e isso traz serenidade. Você para de se magoar por pequenos gestos, deixa de se ferir por palavras mal colocadas, aprende a conviver com o mundo como ele é, não como gostaria que fosse. Essa lucidez é o início da verdadeira maturidade. Essa maturidade emocional não vem de uma simples decisão. Ela nasce da prática constante de não levar tudo para o lado pessoal. A maioria das irritações diárias surge porque interpretamos o comportamento dos outros como ataques diretos a nós. Se alguém é seco, assumimos que é desprezo. Se alguém não responde, achamos que fomos ignorados de propósito. Mas o estoico enxerga além dessa camada superficial. Ele entende que o comportamento do outro raramente fala sobre nós. Ele fala sobre o que o outro está vivendo por dentro. Muitas vezes, a rispidez vem do cansaço, a frieza do estresse, o silêncio da confusão interna. Não é sobre você, é sobre o que o outro carrega. Essa simples mudança de perspectiva dissolve uma boa parte dos conflitos emocionais. Você começa a perceber que o outro não é um inimigo, mas um espelho do próprio desequilíbrio. Quando alguém grita, está em guerra com ele mesmo. Quando alguém tenta ferir, está tentando lidar com uma dor que não sabe nomear. Essa compreensão não justifica tudo, mas explica muita coisa. E quando entendemos, escolhemos não reagir da mesma forma. Não por fraqueza, mas por sabedoria. O sábio não se coloca no mesmo nível da ignorância. Ele observa, respira e segue. Epicteto nos dá uma ferramenta poderosa para esse tipo de situação. Ele dizia: quando alguém te insulta, pergunte se aquilo é verdade. Se for, aprenda. Se não for, ignore. Essa frase é como uma armadura. Ela bloqueia o impulso de reagir automaticamente e nos convida a refletir antes de responder. Será que o que foi dito realmente tem fundamento? Se sim, há algo a melhorar. Se não, não é nosso para carregar. A maioria das provocações perde força quando não encontra um eco. O silêncio, nesse contexto, é a resposta mais poderosa. Ele não é omissão, é domínio.
Nem toda provocação merece uma resposta. Nem toda crítica deve ser combatida. Às vezes, o maior sinal de força está na quietude. O estoico é um especialista em economia emocional. Ele sabe que a energia é limitada e não a desperdiça com futilidades. Ele responde apenas ao que é essencial. O resto, entrega ao silêncio. Isso não é ser passivo, é ser seletivo. É saber escolher as batalhas que valem a pena. E na maioria das vezes, a melhor vitória é aquela conquistada por dentro, quando você se mantém calmo enquanto tudo ao redor tenta te desestabilizar. Nesses momentos, repetir mentalmente "isso não é meu" pode ser transformador. Um gesto rude, um comentário ácido, uma tentativa de provocação, nada disso pertence a você. São expressões do outro, não sua responsabilidade. E se você aceita isso, deixa de absorver o lixo emocional alheio. Você se torna leve, firme e imperturbável. Esse é o verdadeiro escudo da filosofia estoica. Não deixar que a turbulência do mundo invada sua paz interior. Porque quem vive reagindo a tudo, vive carregando pesos que nunca foram seus. E a leveza só chega quando você aprende a fechar a porta para o que não te pertence. Mas essa proteção emocional só é possível quando você domina a própria mente. Sem esse domínio, a mente age por impulso, como um cavalo selvagem. Qualquer estímulo vira uma tempestade, qualquer palavra vira um ataque, qualquer gesto vira um drama. O estoico sabe que sua mente pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga. Por isso, ele treina a consciência como um guerreiro treina sua espada. Entre o que acontece e como você responde, existe um intervalo, e nesse intervalo, vive a sua liberdade. Quem percebe esse espaço, conquista o poder de escolher a própria reação. Quando você começa a perceber esse espaço entre estímulo e resposta, algo muda drasticamente em sua vida. Deixa de viver em modo reativo e passa a viver em estado de escolha. A mente deixa de ser um campo de batalha incontrolável e se torna um templo de clareza. Marco Aurélio dizia que a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida, e isso resume tudo. Se você alimenta pensamentos tóxicos, a sua realidade será tóxica. Mas se você cultiva pensamentos lúcidos, a sua experiência se transforma. O mundo continua o mesmo, mas a lente com que você o enxerga muda tudo. Esse treino mental é diário. O estoicismo não é uma teoria que se entende de uma vez e pronto. É uma prática constante. A cada irritação, você é chamado a voltar ao centro. A cada provocação, convidado a responder com sabedoria. E sempre que sua mente tentar seguir o caminho da raiva, você pode interromper o ciclo. Basta uma respiração consciente, uma repetição silenciosa da frase: "Isso não depende de mim". Ao repetir isso, você devolve ao mundo aquilo que não é seu e resgata a si mesmo. Você se lembra de que nem tudo merece sua atenção, sua energia, seu desgaste. Não é sua responsabilidade corrigir o mundo, nem responder a cada falha alheia. O sábio escolhe suas batalhas com cuidado e a principal delas é contra os próprios pensamentos destrutivos. Aquele que vence essa guerra interior se torna inabalável diante das tempestades externas. Ele não precisa vencer argumentos, nem provar seu ponto de vista. Ele já venceu por dentro, e essa vitória silenciosa é a mais poderosa de todas. É a que transforma raiva em compaixão, ofensa em observação, impulso em autocontrole. O mundo pode seguir gritando, mas ele permanece sereno. Essa serenidade, muitas vezes, se expressa pelo silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de presença. Em uma cultura onde todos querem falar mais alto, ter a última palavra, reagir rapidamente, o silêncio se tornou uma força rara e valiosa. O estoico entende isso. Ele não se cala por submissão, mas por domínio. Ele sabe que há mais poder em um olhar calmo do que em 1000 justificativas, que a verdadeira autoridade emocional não está em falar o tempo todo, mas em saber quando é sábio não dizer nada. E esse silêncio, em muitos casos, é a resposta que mais incomoda os que vivem na gritaria emocional. Sêneca dizia que o homem que guarda rancor é como o tolo que recolhe brasas com as mãos nuas. Esse tipo de raiva só fere quem a carrega. Por isso, o sábio não recolhe ofensas, ele as solta. Ele não junta mágoas, ele as dissolve no entendimento. Quando alguém tenta te provocar,
sorria internamente. Não como zombaria, mas como um lembrete de que você não precisa reagir. Diga a si mesmo: essa pessoa está mostrando quem ela é. Eu não preciso imitá-la. Isso é mais do que sabedoria. É liberdade emocional em estado puro. E quem experimenta essa liberdade nunca mais aceita viver preso às reações automáticas. Nesse jogo de emoções e provocações, vence quem já entendeu as regras. E a primeira regra é simples: quem está em paz com o próprio interior não precisa provar nada para o mundo. Não precisa se defender de tudo, nem se justificar a cada gesto. A solidez emocional não é arrogância, é resultado de um trabalho interno profundo. Quem se conhece se controla. Quem se controla se protege. E quem se protege se liberta. Esse é o caminho do estoico. Menos reações, mais consciência. Menos falas, mais presença. Menos ruído, mais força interior. A irritação, quando bem observada, se transforma em aliada. Ela é como um alarme interno que avisa: há algo aqui dentro que ainda precisa de atenção. Mas a maioria das pessoas ignora esse alarme e continua culpando o mundo. Foge do desconforto apontando o dedo para fora. O estoico faz o oposto. Ele olha para dentro sem medo. Quando algo o incomoda, ele pergunta: por que isso me afeta tanto? E ali começa uma investigação profunda. Às vezes o que dói não é a atitude do outro, mas a ferida antiga que ela toca. Às vezes o que incomoda não é a grosseria, mas o orgulho ferido que vive em silêncio. Esse processo de observação revela verdades incômodas, mas libertadoras. Talvez a raiva que você sente esteja conectada ao desejo de estar sempre certo. Ou talvez venha da necessidade de controle, uma tentativa de segurar o mundo com as mãos, sem perceber que o mundo nunca esteve sob seu domínio. Às vezes ela surge de traumas não resolvidos, de inseguranças não reconhecidas, de mágoas que você finge que superou, mas que ainda doem. O estoico não esconde essas partes de si. Ele as encara com coragem, porque sabe que só há crescimento onde existe lucidez, e cada vez que ele escolhe não reagir, ele avança. Cada impulso dominado, cada silêncio escolhido, cada reação evitada se transforma em uma camada de sabedoria. Não é um processo rápido, mas é real. É como fortalecer um músculo. No começo dói, mas com o tempo vira parte da sua estrutura. Você percebe que não precisa responder a tudo, que não precisa provar nada, que não precisa reagir como sempre reagiu. Você começa a ver padrões antigos sendo quebrados. A raiva antes habitual perde força. O orgulho antes inflamado se dissolve. O desejo de vencer discussões vira desejo de vencer a si mesmo. Esse é o ponto de virada. A irritação deixa de ser um gatilho automático e passa a ser um sinal de crescimento. Toda vez que você se sentir incomodado, agradeça. Sim, agradeça, porque aquilo está te mostrando onde ainda há trabalho a ser feito. É um convite da vida para você evoluir. Reagir é repetir o velho. Refletir é criar o novo. A cada desafio, uma escolha: continuar preso ao padrão ou escrever uma nova história. O estoico sempre escolhe crescer. Ele não se ofende à toa, não se perde em conflitos pequenos, não gasta sua energia com o que não constrói. Aos poucos a raiva se torna rara, e quando ela aparece, não domina mais, porque agora você a reconhece. Você não foge dela, mas também não se curva. Você ouve, observa, entende e depois solta. A mente se torna mais leve, o coração mais firme. Você aprende a viver com menos peso, menos defensividade, menos reatividade. A leveza não vem da ausência de problemas, mas da presença de clareza. O mundo continua desafiador, as pessoas continuam falhas, mas você já não é mais o mesmo. A sua estrutura interna mudou, e com isso, o externo já não te abala da mesma forma. E então, quando alguém tenta te tirar do sério novamente, algo dentro de você apenas sorri. Não por arrogância, mas por convicção. Você já conhece o jogo, já reconhece o padrão, já domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina o mundo. Essa é a maior conquista do estoico. Não a fama, não o poder externo, mas o controle sobre o que sente, pensa e escolhe. Ele não é refém de emoções alheias, nem de suas próprias explosões. Ele é livre, e essa liberdade começa no silêncio de quem aprendeu a observar a si mesmo
com verdade. Chegar a esse nível de autocontrole não significa que você se tornará um robô sem emoções. O estoico não nega o que sente, ele compreende. Ele não finge que não sente raiva, tristeza ou frustração. Pelo contrário, ele reconhece cada emoção, observa como ela nasce, como cresce e escolhe o que fazer com ela. Essa é a diferença entre ser refém e ser mestre da própria mente. O estoico não é frio, ele é lúcido. A lucidez o protege do excesso, do impulso, da explosão. Ele vive com intensidade, mas não com descontrole. Ele sente, mas não é dominado. Essa é uma das maiores lições que o mundo moderno precisa resgatar: o valor da firmeza emocional. Num tempo em que tudo é sobre reação instantânea, onde cada desconforto vira uma briga e cada opinião contrária se transforma em ofensa, ser capaz de manter a calma virou um superpoder. E é um poder que nasce da consciência de que você não precisa entrar em todas as batalhas, nem responder a cada provocação. Você não precisa carregar a ansiedade coletiva, nem se deixar arrastar pela agressividade do mundo. Você pode ser um ponto de paz no meio do caos, e isso começa dentro de você. O silêncio, nesses momentos, é mais que ausência de palavras. É presença de sabedoria. É o espaço onde você escolhe não devolver o ataque, não alimentar o conflito, não reagir na mesma frequência de quem perdeu o controle. O silêncio é o domínio de quem entendeu que não está aqui para vencer discussões, mas para vencer a si mesmo. Ele incomoda os tolos, porque revela força. Ele desarma os provocadores, porque mostra equilíbrio. E ele fortalece quem o pratica, porque oferece tempo para refletir, avaliar e agir com lucidez. Em um mundo onde todos gritam, o silêncio se torna a voz da maturidade. A irritação, quando compreendida sob essa luz, deixa de ser uma fraqueza e passa a ser um portal. Um acesso direto às partes de você que ainda não foram curadas, às crenças que precisam ser revistas, às inseguranças que pedem acolhimento. A irritação, nesse sentido, é um convite à expansão, e o estoico aceita esse convite com humildade. Ele sabe que cada reação emocional é uma oportunidade de crescer, de se aprofundar em si mesmo, de desenvolver a paciência, a empatia e a clareza. Ele não vê o desconforto como inimigo, mas como professor. Essa mudança de perspectiva transforma o cotidiano. Situações que antes causavam estresse passam a ser observadas com mais distanciamento. Pessoas que antes tiravam sua paz agora se tornam irrelevantes. Aquilo que antes te afetava com facilidade já não encontra mais espaço dentro de você. É como se a mente criasse uma blindagem, não de indiferença, mas de sabedoria. A vida continua desafiadora, mas você se torna maior que os desafios. E quanto mais pratica esse olhar estoico, mais sua alma se fortalece, mais seu coração se estabiliza, mais sua mente encontra repouso mesmo em dias turbulentos. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar como você se posiciona diante dele. Essa é a essência de tudo que o estoicismo nos oferece. Não se trata de mudar os outros, mas de mudar a si mesmo. Não se trata de silenciar o mundo, mas de silenciar o que dentro de você ainda reage com desespero. E essa mudança, quando firmada, ecoa em todas as áreas da sua vida. Relacionamentos melhoram, decisões se tornam mais claras, a paz deixa de ser algo distante e passa a ser um estado cultivado. E nesse estado, ninguém mais tem o poder de te tirar do eixo. O domínio sobre si mesmo é o único tipo de controle que realmente vale a pena cultivar, porque enquanto tentarmos controlar o comportamento dos outros, estaremos sempre à mercê da frustração. Já tentou mudar alguém que não quer mudar? Já tentou convencer uma mente fechada ou buscar a aprovação de quem nunca te valorizou? Essas tentativas exaurem a alma e alimentam o ressentimento. O estoico não desperdiça energia com o impossível. Ele aceita que o mundo é como é, que cada pessoa tem seu ritmo, suas dores, suas limitações, e que tentar moldar tudo ao seu desejo é uma receita certa para a infelicidade. Essa aceitação não é passividade, é inteligência emocional. É entender que o seu esforço deve estar voltado para o que você pode transformar. Seus pensamentos, suas atitudes, seus julgamentos. Ao fazer isso, você se torna fonte de equilíbrio em vez de reflexo do caos. Você deixa de viver em função das ações externas
e começa a guiar sua vida de dentro para fora. E isso aos poucos vai te libertando, porque quanto menos você se preocupa em controlar o outro, mais energia você tem para cultivar sua paz. E essa paz, quando firmada, não se abala com tempestades alheias. Esse é um dos principais diferenciais da filosofia estoica, o foco constante no que depende de você. Sempre que uma situação o irritar, a pergunta deve ser: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, a única resposta sensata é soltar. Lutar contra o incontrolável é desperdiçar força vital. É como socar o vento. Por outro lado, investir energia no autocontrole gera frutos duradouros. O mundo externo muda o tempo todo, mas a forma como você lida com ele pode se tornar estável. E quanto mais estável você é, menos vulnerável se torna às provocações e decepções. Essa estabilidade não nasce de um dia para o outro. É construída. A cada manhã em que você escolhe começar com um pensamento sereno, a cada resposta que você opta por não dar, a cada julgamento que decide não fazer, são pequenas decisões, tomadas repetidamente, que moldam uma mente forte. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase resume toda a prática estoica. Quando você tira os olhos do que está fora e volta sua atenção para dentro, descobre um universo de possibilidades para mudar a si mesmo. Muitos confundem esse caminho com fraqueza. Acham que o estoico é alguém passivo, que aceita tudo sem reação. Mas isso é um equívoco. O estoico não é passivo, ele é seletivo. Ele não deixa de agir, mas age de forma consciente. Ele escolhe suas batalhas com sabedoria, e essa escolha se baseia não no orgulho nem na vaidade, mas na lucidez. Ele sabe que muitas discussões são inúteis, muitos conflitos são vaidade disfarçada, muitas reações são apenas repetição de padrões inconscientes. Ele não se envolve nisso, e por isso preserva sua energia para o que realmente importa. E o que importa, no fim das contas, é a construção de uma vida firme, leve e coerente. Uma vida onde você não é arrastado pelas emoções alheias, nem manipulado pelas suas próprias impulsividades. Uma vida em que você sente tudo, mas não se curva a nada que tire sua paz. Uma vida que não precisa da validação de ninguém, porque já está ancorada na clareza interior. Essa é a meta estoica. Viver bem, não porque tudo ao redor está perfeito, mas porque você aprendeu a ser inteiro, mesmo diante da imperfeição do mundo. Viver ancorado na própria lucidez é um desafio constante, especialmente em tempos em que a irritação virou hábito social. Basta abrir uma rede social para ver pessoas reagindo a tudo, debatendo com desconhecidos, se ofendendo por opiniões, explodindo por qualquer contrariedade. Esse ambiente alimenta o vício da reatividade, e quanto mais você reage, mais se acostuma com esse padrão. A mente aprende que deve se defender o tempo todo, que toda discordância é ameaça, que toda divergência é pessoal. Mas o estoico aprende o oposto, que quase nada é pessoal, e quase tudo é apenas ruído. Por isso, ele não entra em discussões inúteis. Ele observa, entende e segue. Esse hábito de não reagir não vem de desprezo, mas de discernimento. O sábio reconhece que a maioria dos conflitos nasce de interpretações distorcidas, palavras mal colocadas ou egos inflamados. E ele não se deixa levar por isso. Ao invés de entrar na mesma frequência, ele respira. Ao invés de rebater, ele analisa. Ao invés de se defender, ele decide se vale a pena. E na maioria das vezes, não vale. Ele prefere a paz à vitória verbal. Prefere a estabilidade ao desgaste. Prefere seguir leve do que vencer uma batalha que, no fundo, não muda nada. Claro que isso exige treino. Ninguém se torna firme de um dia para o outro. É preciso se observar o tempo todo, identificar os gatilhos que te tiram do eixo, perceber os momentos em que você age por impulso. O estoico não é alguém que não sente raiva, ele é alguém que aprendeu a conversar com ela. Ele a escuta, entende sua origem e decide o que fazer com ela. Às vezes a melhor resposta é a ação calma, outras vezes é o silêncio, mas sempre há uma escolha, e é essa liberdade de escolha que diferencia o reativo do sábio. O impulso é automático. A resposta lúcida é treinada. Quando você começa a reconhecer esse intervalo
entre o que acontece e como você responde, começa a recuperar seu poder. Você percebe que não precisa mais gritar, provar, revidar. Você pode simplesmente respirar e escolher o que quer construir com aquela situação. Às vezes, a melhor construção é a sua própria paz. E a paz não precisa de plateia, nem de justificativa. Ela só precisa de consciência. Você a cultiva em silêncio, com ações invisíveis, mas transformadoras. E com o tempo, essa paz passa a ser sua nova natureza. Essa mudança de postura tem impacto em todos os seus relacionamentos. Você começa a escutar mais e julgar menos. Começa a aceitar as falhas dos outros com mais compaixão. Começa a proteger sua energia como algo sagrado. Você percebe que não precisa corrigir todo mundo, nem responder a cada provocação, nem se envolver em cada drama. Isso te dá leveza. E essa leveza não é superficial. É fruto de um trabalho interno profundo. É maturidade emocional em estado puro. E essa maturidade se expressa no olhar tranquilo, na fala ponderada, na postura serena diante do que antes te desestabilizava. Com o tempo, as pessoas ao seu redor percebem essa transformação. Algumas se sentem inspiradas, outras incomodadas. E está tudo bem. O estoico não vive para agradar, vive para ser coerente com seus princípios. Ele entende que a paz interior é um farol que nem todos suportam, mas que guia os que também estão em busca de lucidez. E é por isso que sua presença se torna silenciosamente forte. Ele não precisa se impor. Sua conduta fala por si. E quando o caos se levanta, ele não grita, não se desespera. Ele permanece, porque já entendeu que nada é mais valioso do que manter-se inteiro por dentro. Essa permanência serena diante das tempestades não nasce da ausência de conflito, mas da escolha consciente de não se deixar arrastar por ele. O estoico não vive em negação. Ele vê tudo com clareza. Ele reconhece que há dor, que há ignorância, que há atitudes injustas, mas escolhe não absorver tudo isso como se fosse pessoal. Ele aprendeu a observar sem julgar imediatamente. Isso lhe dá uma vantagem preciosa. Tempo. Tempo para pensar, para compreender, para decidir com mais lucidez. E quanto mais ele exercita essa pausa entre estímulo e resposta, mais fortalecido se torna. É por isso que o silêncio se torna um recurso tão valioso nesse caminho. Não aquele silêncio amargo do orgulho ferido, mas o silêncio sábio de quem já entendeu que nem tudo merece resposta. Em um mundo acelerado, onde todos querem ter razão e vencer debates, ser capaz de se calar por sabedoria é revolucionário. O silêncio bem usado comunica firmeza, autodomínio, maturidade. E mais do que isso, protege a sua energia. Cada palavra não dita por orgulho, mas por equilíbrio, é um tijolo a mais na construção da sua paz interior. Essa paz, por sua vez, não depende das circunstâncias. Ela nasce da decisão constante de cuidar do próprio campo interno. Imagine-se como um jardim. Você não tem controle sobre o vento, a chuva ou o calor, mas pode escolher o que cultiva ali dentro. Pode arrancar as ervas daninhas do ressentimento. Pode podar os excessos da vaidade. Pode adubar a paciência e regar o autoconhecimento. Quando você se compromete com esse cuidado diário, o jardim floresce mesmo em dias nublados, e quem pisa nele sente essa diferença, mesmo que não saiba nomear. Esse tipo de presença transforma ambientes. Um estoico autêntico não precisa dizer que é estoico, sua postura já revela. Sua calma diante do caos, sua firmeza diante da injustiça, sua suavidade diante da provocação. E, curiosamente, essa tranquilidade pode incomodar muita gente. Há pessoas que estão tão acostumadas ao conflito que se sentem ameaçadas diante de quem escolheu a paz. Mas o sábio não se intimida por isso. Ele entende que a serenidade é muitas vezes vista como arrogância por quem ainda não aprendeu a se aquietar. E ainda assim, ele continua, porque não vive em função do olhar alheio. Essa é outra libertação poderosa, deixar de ser escravo da opinião dos outros. Quem vive preocupado com o que vão pensar, perde o foco do que realmente importa. O estoico sabe que as críticas são inevitáveis, que, faça o que fizer, haverá sempre alguém julgando, interpretando, distorcendo. Ele não luta contra isso, apenas escolhe não viver refém disso. Ele filtra. O que é verdade, ele acolhe e aprende.
O que é distorção, ele devolve ao vento. E essa postura o torna mais leve, mais livre, mais fiel a si mesmo. Porque ninguém pode te dominar se você não se abandona para agradar. E ao se manter fiel a seus princípios, o estoico desenvolve algo raro: integridade. Não aquela integridade que depende do olhar dos outros, mas a que se mantém mesmo quando ninguém está vendo. Ele não reage com agressividade só porque ninguém está olhando. Não devolve ofensa só porque pode. Não se vinga só porque tem oportunidade. Ele age conforme sua consciência, não conforme o comportamento alheio. E essa constância entre pensamento, palavra e ação é o que gera verdadeiro poder interior. Um poder silencioso, mas firme. Um poder que ninguém pode roubar. Essa integridade silenciosa é uma força que se constrói longe dos holofotes. Ela não precisa de aplausos nem de reconhecimento, porque nasce de um compromisso íntimo, o de ser alguém melhor a cada dia, independentemente das circunstâncias. O estoico sabe que a verdadeira grandeza está naquilo que ninguém vê, no pensamento que escolhe não alimentar, na reação que decide não ter, na palavra que evita para não ferir. São escolhas internas que não geram espetáculo, mas que transformam profundamente quem as faz. A vida muda quando você troca a necessidade de vencer por fora pelo desejo sincero de vencer por dentro. Essa vitória interna é a mais difícil e também a mais duradoura. É fácil vencer discussões, mas difícil vencer o orgulho. É fácil apontar o erro do outro, mas difícil encarar suas próprias incoerências. O estoico escolhe esse caminho mais exigente. Ele não busca perfeição, mas coerência. Sabe que vai falhar, que ainda será dominado por emoções em certos momentos, que ainda reagirá de forma impulsiva vez ou outra, mas sabe também que cada vez que observa, reflete e aprende, está se tornando mais forte, e essa força não grita. Ela se manifesta no modo como ele caminha no mundo. O estoico caminha com firmeza, não porque o mundo é leve, mas porque ele aprendeu a não carregar o que não é seu. Ele não se intoxica com a raiva dos outros, nem se afunda no ressentimento. Ele solta. E esse soltar não é indiferença, mas sabedoria. É saber o que cabe dentro da sua alma e o que deve ser deixado de lado. É escolher leveza em vez de acúmulo, lucidez em vez de impulsividade. E, principalmente, é escolher paz em vez de ter razão. Porque muitas vezes manter a paz exige abrir mão do ego, e isso é para poucos. Essa sabedoria também aparece nas pequenas situações, quando alguém o provoca e ele sorri por dentro, quando é desacreditado e continua firme no que acredita, quando é ofendido e responde com silêncio, não por omissão, mas por escolha consciente. O estoico não reage para se defender, ele já está protegido pelo que construiu internamente. Sua paz não depende do comportamento dos outros, e por isso ela é sólida. Não é uma paz frágil, que se quebra a cada comentário atravessado. É uma paz que resistiu ao teste do tempo, das dores, dos enfrentamentos. Uma paz temperada pela disciplina emocional. E essa disciplina não é rígida, é firme, mas flexível. O estoico não se prende a fórmulas nem tenta parecer invulnerável. Ele sabe que sentir é parte da natureza humana. Mas sentir não significa reagir cegamente. Ele sente tudo, mas não responde a tudo. Ele permite que a emoção venha, mas escolhe o que fazer com ela. Essa escolha é a base da liberdade, porque enquanto você não escolhe como reage, ainda é escravo do mundo. Quando passa a escolher, se torna autor da sua jornada. E esse é o verdadeiro propósito da prática estoica: tornar-se autor de si mesmo. Ser autor de si é saber que a irritação ainda pode surgir, mas não comanda mais, que o orgulho ainda pode ferver, mas não explode mais, que a raiva ainda pode cutucar, mas já não controla as mãos nem as palavras. É viver nesse espaço entre o que sentimos e o que fazemos, um espaço onde a sabedoria é cultivada como um jardim silencioso, e nesse jardim a maturidade floresce. Com ela, a leveza se instala, e a vida, mesmo com suas imperfeições, se torna mais habitável, mais digna, mais humana. Quando a vida se torna mais leve, não é porque os problemas desapareceram, mas porque você aprendeu a não carregá-los da mesma forma. O estoico compreende que o sofrimento desnecessário nasce da resistência ao que é. A mente quer mudar tudo, controlar tudo, explicar tudo.
Mas a realidade segue indiferente. Quando você solta essa luta, sobra energia para viver com mais presença. A leveza não é ausência de esforço, é ausência de peso inútil. E esse peso, quase sempre, está nas expectativas, nos julgamentos, nas interpretações equivocadas. Ao libertar-se disso, o sábio encontra paz, onde antes só havia desgaste. Essa leveza também aparece na maneira como o estoico se relaciona com os próprios erros. Ele não se pune eternamente, nem finge que nada aconteceu. Ele observa o erro com honestidade, extrai o aprendizado e segue. Sabe que a culpa estéril não transforma, só paralisa. Mas o arrependimento consciente, esse sim é fértil. Ele ensina, amadurece, fortalece. Por isso o estoico não vive em guerra com o passado. Ele olha para trás com humildade, sem se aprisionar. E olha para frente com propósito, sem ansiedade. Vive o agora com clareza, porque sabe que o presente é o único tempo que pode ser vivido de verdade. Essa prática diária de presença é outro pilar da filosofia estoica. Estar presente não é apenas um exercício mental, é um posicionamento diante da vida. É entender que, mesmo quando tudo parece fora do lugar, você ainda pode agir com sabedoria agora. Mesmo que o mundo esteja ruindo ao redor, você ainda pode escolher sua conduta agora. E essa escolha é o que molda o futuro. A vida não é construída em grandes decisões, mas em micro-escolhas feitas em silêncio todos os dias. O estoico vive com essa consciência. O que eu faço agora tem poder. O agora é o meu campo de ação. Essa consciência do agora também o protege do arrependimento inútil e da ansiedade paralisante. Ele não gasta energia remoendo o que já passou, nem tentando controlar o que ainda não chegou. Isso não significa viver de forma inconsequente, significa agir com lucidez. Planejar com sabedoria, mas não se apegar ao plano. Aceitar que há variáveis fora do seu controle. O estoico age como se tudo dependesse dele, mas aceita o resultado como se nada dependesse. E essa combinação de esforço e entrega é o que o torna resiliente. Ele faz o melhor possível e solta o que não pode segurar. Nesse processo, ele aprende a confiar na própria construção. Não depende da sorte, nem da aprovação de ninguém. A segurança do estoico está em sua disciplina, em sua constância, em sua clareza de princípios. Ele não vive oscilando conforme a maré emocional do ambiente. Sua estabilidade vem de dentro, e por isso, ele se torna uma referência silenciosa para quem o observa. Pessoas ao redor sentem essa solidez, e mesmo sem entenderem exatamente o que é, se inspiram. Porque em um mundo ruidoso e apressado, encontrar alguém que sabe quem é e não se perde nos excessos é raro e precioso. Essa raridade não se deve a um talento especial, mas ao cultivo paciente da sabedoria prática. Todos podem trilhar esse caminho. Todos podem aprender a se observar, a se conter, a se elevar. Não importa o passado, nem a idade, nem as falhas cometidas. O estoicismo não exige perfeição, apenas esforço sincero. Ele convida você a olhar para si com coragem e iniciar a cada dia um novo passo na direção da serenidade. E com o tempo, essa caminhada silenciosa se transforma em legado, um exemplo vivo de que é possível viver com firmeza, mas sem dureza, com profundidade, mas sem peso. A beleza do caminho estoico está justamente nisso. Ele é acessível. Não exige títulos, nem status, nem grandes conquistas externas. Ele começa com uma decisão interna, a de não ser mais comandado pelos impulsos, de não ser mais refém das emoções alheias, de não permitir que o caos externo determine sua paz. A partir dessa decisão, tudo muda. A forma de falar muda. A forma de reagir muda. A forma de existir muda. E isso não acontece por mágica, mas por prática. A cada manhã, a cada conversa, a cada desafio, o estoico está treinando sua mente. Não por vaidade, mas por liberdade. Esse treinamento começa com a vigilância sobre os pensamentos. O que você alimenta dentro de si? Quais histórias repete mentalmente? Quais julgamentos faz automaticamente? A mente desatenta constrói armadilhas, repete narrativas tóxicas, cria fantasmas, onde não há perigo real. Mas a mente treinada com atenção
é capaz de cortar esse ciclo antes que ele cresça. Ela questiona, ela redireciona, ela escolhe. E ao fazer isso, transforma o que poderia ser um dia de irritações em um campo de fortalecimento interior. Porque a cada vez que você escolhe o silêncio, a compreensão ou a paciência, está ampliando sua força invisível. Essa força não é percebida de imediato, mas começa a se manifestar em pequenas coisas. A conversa que antes te tirava do sério, agora passa sem deixar rastros. A crítica que antes machucava, agora apenas toca e se vai. O trânsito que antes te consumia, agora é apenas parte do dia. Você continua vivendo no mesmo mundo, mas reage de forma diferente. E essa diferença é a chave. Porque quem muda a forma como reage, muda a experiência que tem da vida. O estoico não transforma o mundo ao redor. Ele transforma o mundo dentro de si. E isso muda tudo. Esse mundo dentro é onde estão suas crenças, seus medos, suas dores, seus valores. E é lá que o estoico trabalha, em silêncio, sem alarde, sem necessidade de reconhecimento. Ele sabe que sua maior responsabilidade é consigo mesmo, que não adianta querer salvar o mundo se está perdido por dentro. Por isso, ele começa pequeno, observando seus pensamentos, regulando suas emoções, escolhendo com cuidado suas palavras. E pouco a pouco essa atenção constante vai gerando clareza, vai mostrando onde estão os excessos, onde há desequilíbrios, onde a mente ainda tenta controlar o que não pode. E nesse reconhecimento, ele encontra libertação. Libertar-se de si mesmo é a tarefa mais difícil. Abrir mão do orgulho, do vitimismo, da ilusão de controle, exige mais força do que gritar, do que reagir, do que se vingar. Mas é essa força que o estoico busca cultivar. Ele não quer vencer os outros, quer vencer a si mesmo. Não quer ter razão, quer ter paz. Não quer controlar o externo, quer dominar o próprio interior. E essa escolha, feita todos os dias, gera frutos. Frutos invisíveis a olho nu, mas que se revelam na serenidade do olhar, na firmeza do comportamento, na leveza do coração. É essa leveza que começa a atrair uma nova qualidade de vida. As relações mudam, os ambientes mudam, até os problemas parecem mudar. Não porque eles se tornaram menores, mas porque você se tornou maior. E quando você cresce por dentro, o mundo já não tem mais o mesmo poder sobre você. Você se move com mais consciência, fala com mais intenção, age com mais equilíbrio. E essa nova presença transforma tudo ao seu redor, sem precisar forçar, sem precisar provar. Ela simplesmente irradia, como a luz de uma vela firme em meio ao vento. Essa luz silenciosa que o estoico carrega dentro de si não é feita de palavras bonitas nem de frases prontas. Ela é forjada na disciplina, na repetição, no esforço de ser melhor um pouco a cada dia. Não há glória visível nesse processo, mas há dignidade. A dignidade de alguém que se compromete com a própria evolução mesmo que ninguém aplauda. De alguém que prefere ser firme em silêncio do que explosivo em voz alta. Essa é a grandeza estoica, a força que não precisa aparecer, porque já é suficiente por si mesma. E por ser silenciosa, essa força se espalha com discrição. Você começa a influenciar as pessoas sem perceber. Um amigo que costumava se irritar com facilidade começa a te escutar mais. Um parente que reagia com agressividade começa a se acalmar quando está ao seu lado. Um colega de trabalho que vivia no drama começa a ponderar antes de causar conflito. Você não disse nada, não pregou, não corrigiu, não cobrou. Apenas foi exemplo. O exemplo de alguém que escolheu se preservar, de alguém que não permite que o caos externo corrompa sua paz interior. Esse tipo de influência é o mais poderoso, porque é natural. Não vem da imposição, mas da inspiração. E curiosamente ela exige uma certa solidão, porque nem todos estão prontos para essa leveza. Alguns vão te chamar de frio, outros de distante. Alguns vão se incomodar com sua calma, como se ela fosse uma afronta. Mas o estoico entende. Cada um reage a partir do que carrega, e por isso não se explica nem se defende. Ele continua sendo, continua praticando, porque a serenidade, quando é real, não precisa ser justificada. Essa permanência no próprio centro é o que diferencia o estoico das pessoas comuns. Enquanto muitos oscilam conforme o ambiente,
ele mantém a rota. Enquanto outros se adaptam ao clima emocional dos outros, ele conserva a temperatura interna. Isso não significa ser insensível, mas estável. E essa estabilidade não é natural, é construída. É resultado de anos de escolhas conscientes, de não responder provocações, de não alimentar rancores, de não se deixar arrastar por cada turbulência do dia. O estoico é aquele que já falhou muitas vezes, mas que aprendeu com cada queda. Cada vez que ele caiu, levantou mais forte, porque não usou o erro para se punir, e sim para crescer. Ele entendeu que o fracasso é parte do caminho, que a irritação é um espelho, que os conflitos revelam mais do que escondem, e por isso ele olha para a dor com respeito. Ele a escuta, ele a transforma, e quando a dor é compreendida, ela perde o poder de ferir. Passa a ser uma ponte para a maturidade, para o autoconhecimento, para a transformação real, aquela que não precisa de rótulos porque é visível na atitude. O estoico, ao fim de tudo, é aquele que decidiu viver de forma mais leve e mais firme, que entendeu que a paz não está no fim do caminho, mas no modo como se caminha, que escolheu cultivar silêncio onde antes havia barulho, que aprendeu a observar, a esperar, a perdoar, mas também a se posicionar com firmeza quando necessário. Ele não evita o confronto por medo, mas por sabedoria, e quando confronta o faz com clareza, e não com raiva, porque a raiva já não governa. O medo já não paralisa, e o ego já não dita as regras. A ausência de ego nas decisões do estoico não o torna passivo. Pelo contrário, ele se torna mais capaz de agir com propósito. Quando o ego comanda, a reação vem rápida, mas cega. Quando a consciência assume o controle, a resposta pode ser mais lenta, porém cirúrgica. O estoico não age para provar, para vencer, para humilhar. Ele age quando é necessário e da forma mais eficaz. Às vezes, isso significa falar com firmeza. Outras vezes, significa se retirar. O que ele não faz é se perder no jogo emocional que tantas pessoas jogam sem sequer perceber. Esse jogo emocional baseado em vaidade, orgulho e insegurança é o que domina a maior parte das interações humanas. Um comentário mal interpretado vira briga, uma crítica vira ofensa. Uma discordância vira guerra, mas o estoico se recusa a entrar nesse tabuleiro. Ele sabe que, ao se envolver nesses ciclos, está gastando energia com o que não constrói. Por isso, ele opta pelo silêncio não como fraqueza, mas como estratégia. O silêncio, nesse contexto, se torna mais eloquente do que qualquer argumento. Ele mostra que você já ultrapassou a necessidade de se explicar para quem não quer compreender. Essa postura não é sempre compreendida. Haverá quem a chame de superioridade, de arrogância, de indiferença, mas o estoico aprendeu a viver sem precisar ser entendido por todos. Ele não depende do olhar alheio para se afirmar. Sabe que viver em coerência consigo mesmo é mais importante do que conquistar a aprovação dos outros. Ele troca popularidade por paz, troca aplauso por integridade, troca o impulso de responder por dentro por uma escolha de permanecer no eixo. E esse tipo de escolha, embora simples na aparência, carrega uma profundidade que poucos conseguem sustentar com constância. Sustentar essa constância é o verdadeiro desafio da jornada estoica, porque haverá dias em que tudo parecerá te convidar à reatividade. Pessoas difíceis, injustiças gritantes, provocações gratuitas, tudo isso testará sua serenidade. E é exatamente aí que a prática se prova. É nesses momentos que você tem a chance de aplicar o que leu, o que refletiu, o que acredita. Não para parecer sábio, mas para proteger o que construiu dentro de si, porque basta um segundo de descuido para destruir o que levou meses ou anos para ser fortalecido. É por isso que o estoico anda com atenção. Ele cuida da própria mente como quem cuida de um templo. Não permite que qualquer pensamento se instale sem questionamento. Não permite que qualquer emoção ocupe espaço sem antes ser compreendida. Ele não se torna prisioneiro de ideias repetidas, de crenças herdadas, de hábitos automáticos. Ele questiona tudo. E ao fazer isso, encontra liberdade. A liberdade de escolher o que pensar, o que sentir, o que nutrir, porque tudo o que você alimenta dentro, cresce. E o estoico decidiu alimentar aquilo que o fortalece.
e não o que o enfraquece. Essa escolha, feita diariamente, transforma o caráter. A firmeza deixa de ser esforço e passa a ser natureza. O equilíbrio deixa de ser um desafio e se torna o estado natural. A lucidez deixa de ser algo buscado e se transforma em forma de ser. E assim, o estoico caminha pelo mundo sem se esconder, mas também sem precisar se afirmar. Ele se basta. Sua presença fala, sua calma orienta, sua postura ensina. Ele não precisa convencer ninguém, porque no fundo, sua maior missão é continuar sendo fiel àquilo que sabe que é verdade, mesmo quando o mundo inteiro tenta dizer o contrário. Manter-se fiel à verdade interior é uma das tarefas mais exigentes da vida. Em um mundo onde as pessoas mudam de opinião por conveniência, onde muitos adaptam seus valores para agradar, onde a coerência virou exceção, o estoico escolhe a disciplina de ser inteiro. Isso não significa rigidez ou orgulho, mas integridade. Ele sabe que sua paz não vem de ser aceito por todos, mas de ser coerente com aquilo que sabe ser certo, mesmo que isso custe aplausos, oportunidades ou elogios. A consciência tranquila é para ele a maior recompensa. Essa coerência não é construída com palavras, mas com prática. Todos os dias, pequenas decisões moldam seu caráter. Ele decide não mentir, mesmo que a verdade seja desconfortável. Ele decide não revidar, mesmo que o ataque seja injusto. Ele decide não se envolver em fofocas, mesmo que seja tentador. São essas pequenas fidelidades diárias que o tornam forte. A cada vez que escolhe o caminho mais difícil e mais honesto, ele se fortalece por dentro. E esse fortalecimento não é visível, mas é profundo. Ele sente, e isso basta. Esse sentimento de solidez interna é o que permite ao estoico permanecer estável quando o mundo tenta desequilibrá-lo. Quando criticado, ele escuta. Quando elogiado, ele agradece, mas não se deixa inflar. Quando contrariado, ele pondera. Ele vive atento ao movimento do ego, porque sabe que o ego é o primeiro a tentar tomar o controle. O ego quer provar, reagir, dominar, mas a alma tranquila não precisa dessas confirmações. Ela simplesmente segue seu caminho, silenciosa, disciplinada, firme. E é essa disciplina que sustenta a liberdade interior, que tantos buscam sem saber onde encontrar. Porque liberdade verdadeira não é fazer o que quiser, é ser capaz de não fazer o que destrói. É ter força para resistir ao impulso, lucidez para ver além da emoção do momento. O estoico é livre porque não precisa reagir como todo mundo. Ele não é prisioneiro da urgência, nem escravo da opinião alheia. Ele pode ouvir uma ofensa e não revidar, pode sentir raiva e não se vingar, pode ver um erro e não corrigir, se perceber que isso só alimentaria o conflito. Essa liberdade de escolher o melhor caminho, e não o mais fácil, é a maior conquista de quem vive com consciência. Essa consciência também mostra que a verdadeira força está no autocontrole. O mundo moderno valoriza a força bruta, a resposta rápida, a reação intensa. Mas o estoico enxerga poder no domínio calmo. Ele sabe que é preciso muito mais coragem para conter um impulso do que para ceder a ele. Muito mais força para manter o silêncio do que para gritar. Muito mais sabedoria para se retirar do que para vencer uma discussão. Ele entendeu que sua energia não pode ser desperdiçada em vaidades, que sua paz vale mais do que qualquer vingança, que sua lucidez é mais valiosa que qualquer vitória vazia. E por isso, o estoico se torna cada vez mais seletivo, não apenas com palavras e atitudes, mas também com pensamentos, ambientes e pessoas. Ele começa a cuidar do que consome, do que assiste, do que permite entrar em sua mente. Ele sabe que a mente é moldável e que tudo o que entra por repetição se torna parte de quem ele é. Então ele escolhe com atenção, porque entende que, no fim das contas, a qualidade da sua vida será determinada pela qualidade dos pensamentos que cultiva e pela força com que escolhe proteger o que há de mais precioso, sua paz interior. Proteger a mente não é um ato de isolamento, mas de inteligência. O estoico compreende que a mente é como um campo fértil. Tudo o que for semeado ali, cedo ou tarde, vai florescer. Por isso, ele cuida do que consome com a mesma atenção que um jardineiro dedica às suas plantas. Evita a exposição constante a notícias carregadas de pânico,
Se afasta de conversas vazias e negativas. Escolhe com critério as palavras que lê, escuta e repete. Ele sabe que a qualidade do seu mundo interno depende, em grande parte, daquilo que permite que entre. Essa vigilância não é paranoia, é zelo, porque uma mente mal alimentada começa a produzir pensamentos tóxicos automaticamente. Começa a haver problema onde não há, ameaça onde existe apenas desafio, ofensa onde há só distração. E a partir daí, a reatividade se instala. O estoico quebra esse ciclo desde o início. Ao filtrar os estímulos, ele reduz a chance de ser tomado por impulsos destrutivos. Não se trata de viver numa bolha, mas de reconhecer que a mente precisa de cuidados constantes, assim como o corpo. O alimento emocional também influencia no seu equilíbrio. Esse cuidado se estende aos relacionamentos. O estoico é seletivo com as pessoas com quem convive. Não por arrogância, mas por responsabilidade com sua saúde mental. Ele prefere vínculos sinceros e respeitosos, mesmo que poucos, do que uma multidão de laços superficiais e drenantes. Ele sabe que a energia emocional é limitada e que certas companhias, por mais carismáticas que pareçam, sugam mais do que somam. Então, ele escolhe estar perto de quem valoriza a troca verdadeira, a escuta atenta, o crescimento mútuo. E se for necessário estar só, ele sabe fazer da solidão um tempo sagrado de autoconhecimento. Essa independência emocional é uma das virtudes mais fortes do caminho estoico, porque quem depende demais do outro para se sentir bem estará sempre vulnerável. O estoico aprende a se bastar. Ele não fecha o coração, mas não o entrega com facilidade. Ele se doa com presença, mas não espera que o outro o complete. Ele compartilha, mas não implora. Quando alguém o trata com indiferença, ele não se desespera. Quando alguém o fere, ele não se destrói. Ele observa, compreende e decide com consciência se permanece, se afasta ou se apenas ajusta os limites com clareza e firmeza. Esses limites, inclusive, são fundamentais na filosofia estoica, porque viver em paz não significa aceitar tudo, significa saber o que permitir e o que bloquear. O estoico não tem medo de dizer não se sente culpado por se preservar. Ele sabe que ao dizer sim para tudo e todos, está na prática dizendo não para si mesmo. E não há liberdade maior do que poder escolher com quem estar, onde estar, o que fazer e, principalmente, o que não aceitar mais na própria vida. Esse discernimento é fruto de autoconhecimento e coragem. A coragem de não se anestesiar com distrações, de não se perder em agradar os outros, de não se deixar levar pelo fluxo inconsciente que domina a maioria. A coragem de parar, refletir e decidir com clareza, de ouvir a própria consciência mesmo quando ela diz algo desconfortável, de se posicionar com serenidade mesmo quando isso desagrada, porque o estoico não busca conforto imediato, busca crescimento real. E sabe que, para isso, precisará abrir mão de muita coisa, da pressa, da vaidade, da necessidade de aprovação, da irritação fácil, mas, em troca, ganha algo que poucos têm, verdadeira paz interior. A paz interior que o estoico conquista não vem de uma vida sem desafios, mas de uma postura lúcida diante deles. Ele entende que o desconforto é parte do processo de amadurecimento, que certas verdades só se revelam quando o ego é desafiado, que certas forças só nascem quando o orgulho é colocado em xeque. Por isso, ele não foge do incômodo, ele se aproxima com atenção, ele escuta o que dói, investiga o que incomoda e transforma isso em material de construção. Cada irritação superada, cada impulso contido, cada mágoa dissolvida se torna um tijolo na fundação da sua estabilidade. Essa estabilidade é percebida no modo como ele vive o cotidiano. Enquanto muitos correm atrás de distrações, tentando preencher vazios com estímulos rápidos, o estoico caminha devagar. Ele valoriza o simples, encontra prazer na presença, se satisfaz com menos. Ele não está em busca de euforia, mas de profundidade. Não quer colecionar momentos intensos, mas cultivar um estado de alma constante. Isso faz com que sua vida pareça, aos olhos apressados, sem graça. Mas é exatamente nessa simplicidade que ele encontra a liberdade de não ser mais refém das emoções que oscilam com o mundo.
Essa liberdade é silenciosa. Ela não chama a atenção, mas se manifesta em pequenos gestos, na forma como o estoico olha para alguém que tenta provocá-lo, sem ódio, sem medo, sem pressa. No jeito como ele reage a um erro, sem se culpar em excesso, mas também sem se justificar. No modo como ele escuta, com presença, sem preparar uma resposta, apenas absorvendo. O estoico entende que o autocontrole não está em conter a explosão com força, mas em dissolver a tensão antes mesmo que ela se forme. Ele age antes do ponto de ruptura. Ele previne antes de precisar remediar. Essa prevenção começa com o olhar que se volta para dentro antes de culpar o fora. Quando algo o incomoda, a primeira pergunta é: o que dentro de mim ainda reage a isso? Essa pergunta, feita com sinceridade, desmonta defesas e revela o ponto real da dor. Às vezes é orgulho, às vezes é expectativa, outras vezes é um trauma antigo, disfarçado de indignação. O estoico não foge dessas descobertas. Ele sabe que cada dor traz uma lição, e que quanto mais ele aprende com suas dores, menos elas o controlam. O crescimento se dá quando a dor deixa de ser desculpa e vira estrada. Essa estrada, embora silenciosa, é visível para quem tem sensibilidade. Há algo no estoico que inspira sem esforço. Talvez seja o olhar calmo, a fala ponderada, o modo como ele não se abala por coisas que tiram os outros do eixo. Ou talvez seja a leveza com que ele caminha, mesmo carregando responsabilidades, a ausência de pressa, de necessidade de provar, de se exibir. Essa presença transmite algo raro, segurança real. Não a segurança arrogante que grita, mas a que permanece firme em meio à instabilidade. Essa firmeza é rara e, por isso, poderosa. No fim, o estoico não deseja controlar o mundo, deseja apenas não ser mais dominado por ele. Ele não busca ser imune à dor, mas resistente a ela. Não quer deixar de sentir, mas aprender a sentir com maturidade. Ele deseja, acima de tudo, ser dono de si, dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas atitudes. Que essa conquista, mesmo que não seja celebrada por ninguém, é suficiente, porque a maior celebração é viver em paz com a própria consciência. E quem vive assim, ainda que em silêncio, está em profunda harmonia com a própria alma. A harmonia com a própria alma é talvez uma das conquistas mais silenciosas e mais raras da existência. Vivemos em um mundo que valoriza barulho, exibição, urgência. A alma, por outro lado, sussurra. Ela se revela no silêncio, floresce na pausa, cresce quando o ego se cala. O estoico aprendeu a escutar esse sussurro. Ele sabe que há um espaço interno que não pode ser preenchido com coisas externas. E é por isso que não vive em função do que tem, do que os outros pensam ou do que pode perder. Ele vive a partir do que é. E esse é o verdadeiro alicerce da liberdade. Essa liberdade também nasce da aceitação da impermanência. Tudo muda. Pessoas, situações, emoções, até as certezas. O estoico não se agarra ao que está fora, porque sabe que tudo está em constante movimento. Ele não se desespera quando algo termina, nem se apega com medo ao que começou. Ele vive com presença, sabendo que o agora é tudo o que tem. Isso não o torna negligente, mas grato. Ele valoriza cada instante, cada gesto, cada encontro, como se fosse o último, não por medo, mas por sabedoria, porque sabe que nada é garantido, e é justamente isso que torna a vida preciosa. A consciência da impermanência também o ajuda a lidar com perdas. Enquanto muitos se desesperam diante do fim de um ciclo, o estoico se recolhe e observa. Ele sente, claro, ele não é pedra, mas sente com dignidade. Ele permite que a dor venha, sem negá-la, mas também sem se afogar nela. Ele honra o que se foi, mas não se paralisa. Ele entende que tudo o que nasce está destinado a passar, e que isso não é motivo de desespero, e sim de reverência. A vida para ele é um sopro, e por isso mesmo deve ser vivida com atenção, presença e coragem. Essa coragem não é barulhenta, não é a bravura que desafia o mundo aos gritos, mas a força silenciosa de continuar firme, mesmo quando tudo dentro de si quer desistir. O estoico não espera uma vida fácil, espera se tornar forte o suficiente para atravessá-la com honra. E, ao atravessar, ele não finge estar tudo bem. Ele se permite fraquejar, mas não se rende.
se permite chorar, mas não se entrega. E mesmo nos dias mais sombrios, ele guarda uma pequena chama dentro de si, a certeza de que pode escolher como vai caminhar, mesmo que a estrada seja difícil. Essa escolha é o que diferencia o estoico do homem comum. Enquanto muitos vivem em função das circunstâncias, ele vive a partir de seus princípios. Enquanto muitos precisam que tudo esteja em ordem para se sentirem bem, ele busca manter a ordem por dentro. E quando a vida o testa, porque inevitavelmente testará, ele retorna ao essencial, ao silêncio, à respiração, à presença, aquela pergunta que já o guiou tantas vezes. Isso depende de mim. Se sim, ele age. Se não, ele solta. E esse discernimento é como uma âncora que o impede de ser arrastado pelas marés do mundo. Ao viver dessa forma, o estoico se torna um exemplo vivo de que é possível viver com profundidade num mundo raso, de que é possível viver com serenidade mesmo em tempos de caos. Ele não se considera superior, ele apenas está comprometido com uma forma de viver mais consciente, mais digna, mais real. E esse compromisso, mesmo sem testemunhas, basta, porque quando você está em paz com a sua consciência, não precisa de plateia. A própria vida se torna o palco, e a forma como você a vive, dia após dia, é o verdadeiro espetáculo. Viver a vida como um espetáculo íntimo, onde o público mais importante é a própria consciência, exige uma clareza que poucos estão dispostos a buscar. O estoico não vive em função de aplausos. Ele não precisa de validação para se sentir inteiro, porque seu valor não está nas reações que provoca, mas na postura que escolhe manter. Cada atitude se torna um ato consciente, cada palavra, uma extensão daquilo que acredita, cada silêncio, uma escolha deliberada. Ele sabe que viver bem não é sobre acumular conquistas externas, mas sobre manter-se íntegro diante dos altos e baixos inevitáveis. Esses altos e baixos são parte da jornada humana. Ninguém escapa deles. A diferença está em como se reage. O homem comum oscila conforme as circunstâncias. Fica bem quando tudo está bem, desmorona diante de qualquer adversidade. Já o estoico constrói uma base interna sólida o suficiente para suportar o peso das perdas, dos erros, das frustrações. Ele não nega a dor, mas também não permite que ela o destrua. Ele atravessa, ele suporta, ele aprende, porque entende que toda adversidade traz um convite, o convite para crescer, para amadurecer, para se fortalecer. Essa forma de ver o sofrimento muda completamente a relação com a vida. O estoico não pergunta, por que isso aconteceu comigo? Mas, o que posso aprender com isso? Ele sabe que os desafios não surgem para puni-lo, mas para revelá-lo a si mesmo. E é nos momentos difíceis que mais descobrimos quem somos de verdade. A dor arranca as máscaras, quebra as ilusões e expõe as fragilidades que precisam ser olhadas. Por isso, o estoico acolhe o desconforto como parte da lapidação. Ele não busca sofrimento, mas também não o evita quando ele chega. Ele olha nos olhos da dor e diz, vamos. Essa coragem de encarar o que machuca é uma das marcas mais profundas da filosofia estoica. Ela ensina que a verdadeira força não está em parecer invulnerável, mas em aceitar com humildade aquilo que ainda dói e escolher não reagir com desespero. O estoico respira fundo diante da provocação. Ele se silencia diante da crítica. Ele se recolhe diante da injustiça, não por covardia, mas porque entende que certas batalhas se vencem com postura, não com confronto. Ele age quando é necessário, mas nunca por impulso. E isso o faz respeitável, mesmo para quem não compreende sua forma de viver. Esse respeito não vem da autoridade imposta, mas da coerência cultivada. Quem observa um estoico percebe algo diferente. Não é sua roupa nem sua fala, é sua presença. Ele não precisa dizer que é firme, ele demonstra. Não precisa anunciar sua tranquilidade, ela transparece. Mesmo quando tudo está difícil, há nele um centro de equilíbrio que resiste. E esse centro é fruto de prática. Prática de contenção, de escuta, de reflexão, de escolha. Um exercício constante de não se perder nos barulhos do mundo. Porque quem se perde por fora, na verdade, já estava perdido por dentro. E é por isso que o estoico dedica tanto cuidado ao cultivo da mente e do coração.
Ele sabe que o mundo continuará imprevisível, que as pessoas continuarão falhando, que a dor continuará aparecendo. Mas dentro dele pode haver um lugar firme, estável, claro. Um lugar de onde ele pode agir com consciência, falar com intenção, reagir com sabedoria. Esse lugar é seu verdadeiro templo. E tudo o que ele faz, todas as renúncias, todos os silêncios, todas as reflexões, é para proteger esse espaço, porque sabe que, se esse espaço estiver em paz, nada lá fora poderá destruí-lo por completo. Proteger o templo interior é o compromisso mais sagrado do estoico. Enquanto muitos se preocupam com aparências, com cargos, com vitórias sociais, ele cuida daquilo que ninguém vê, sua mente e seu coração. Ele compreende que a verdadeira tragédia não é enfrentar dificuldades, e sim permitir que essas dificuldades corrompam a sua essência. O caos ao redor pode ser inevitável, mas o colapso interno é opcional. Por isso, ele ergue dentro de si um lugar inviolável, um refúgio onde nenhuma crítica, perda ou humilhação pode penetrar sem sua permissão. Ali ele encontra clareza. Ali ele volta sempre que o mundo tentar derrubá-lo. Esse retorno ao próprio centro é um gesto de coragem. É mais fácil apontar culpados, gritar com o mundo, explodir na primeira provocação. Difícil mesmo é fechar os olhos, respirar fundo e perguntar: o que em mim ainda precisa ser resolvido para que isso não me atinja mais? Essa pergunta exige maturidade, pois ela desmonta o papel de vítima e nos devolve a responsabilidade. O estoico não busca culpados, busca causas. Não busca culpabilizar o outro, busca entender a si mesmo, porque ele sabe que reagir sem consciência é entregar o próprio poder a quem menos merece. Essa consciência o ajuda a se antecipar ao caos. Ele não espera que tudo desmorone para refletir. Ele pensa antes de agir, sente antes de reagir, pondera antes de se posicionar. Isso faz com que ele pareça lento aos olhos do mundo, mas sua lentidão é força. Ele não se apressa, porque sabe que a pressa é irmã da impulsividade, e a impulsividade é inimiga da sabedoria. Ele age como um guerreiro que não desperdiça golpes. Observa, espera, escolhe o momento certo, e quando age, sua ação é precisa, eficaz e sem desgaste desnecessário. Mesmo assim, o estoico sabe que haverá dias difíceis, momentos em que o mundo parecerá pesado demais, dias em que a mente vacila, o corpo cansa, a fé enfraquece. Nesses dias, ele não se julga, ele não exige ser perfeito. Ele acolhe o próprio cansaço com compaixão. Ele sabe que até os mais firmes caem, mas o que o diferencia é o que faz depois da queda. Ele não se arrasta no chão, nem se prende ao erro. Ele levanta, olha para frente e continua, porque a jornada da lucidez não exige infalibilidade, exige persistência. A persistência estoica é silenciosa, não se gaba, não se exibe, não busca reconhecimento. Ela se expressa na constância com que o estoico retorna à prática, mesmo quando tudo parece sem sentido, na escolha de manter-se lúcido, mesmo quando o mundo oferece 1000 razões para enlouquecer, na decisão de se manter presente, mesmo quando o passado clama e o futuro ameaça. Essa é a sua força, estar inteiro no agora, sem negar a dor, sem alimentar o drama, sem fugir de si mesmo. Ele é presença ativa, e é essa presença que o mantém firme enquanto tudo ao redor oscila. E porque ele permanece, ele se torna farol, um ponto de estabilidade para quem o observa. Mesmo sem querer, ele inspira. Porque sua serenidade não é forçada, é fruto de um trabalho interno árduo e contínuo. Seu silêncio não é omissão, é escudo. Sua firmeza não é arrogância, é disciplina. E seu modo de viver, mesmo que incompreendido por muitos, é um lembrete vivo de que é possível atravessar o mundo sem se perder, sem se vender, sem se quebrar por dentro. Basta ter um templo firme e coragem para habitá-lo todos os dias. Habitar esse templo interior é a missão mais importante de quem deseja viver com sabedoria. Não se trata de escapar do mundo, mas de enfrentá-lo com outra postura. Uma postura que não depende do reconhecimento dos outros, nem da ausência de problemas, mas da firmeza que nasce de dentro. O estoico entende que enquanto o mundo continuar girando, haverá dor, haverá frustração, haverá momentos de dúvida. Mas ele também entende
que há algo que ninguém pode tirar: a capacidade de escolher como vai lidar com tudo isso. E essa escolha, feita com constância, é o que transforma vidas comuns em trajetórias memoráveis. O mundo valoriza quem fala alto, quem reage rápido, quem parece forte. O estoico valoriza outra coisa: quem permanece, quem sustenta o silêncio quando todos gritam, quem conserva a calma quando tudo desmorona, quem escolhe a compaixão mesmo diante da ofensa. Porque ele sabe que, no fim das contas, o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Esse domínio não é exibido, não precisa ser anunciado. Ele é sentido. Ele está no modo como você vive, no tom da sua voz, no peso da sua presença. A filosofia estoica é um convite a esse caminho. Um caminho que começa agora, onde você está, com o que você tem. Não exige que você abandone tudo, nem que se torne outra pessoa da noite para o dia. Exige apenas um compromisso, o de não ser mais arrastado por emoções que te ferem, por hábitos que te sabotam, por padrões que te afastam da sua essência. Exige um olhar atento, um coração disposto, uma mente disciplinada. Exige, acima de tudo, coragem. A coragem de parar de reagir e começar a escolher. Escolher com mais consciência, falar com mais intenção, agir com mais propósito. Essa é a base de tudo. Quando você começa a viver assim, mesmo que discretamente, começa a perceber mudanças, pequenas mas reais. Sua paciência cresce, sua ansiedade diminui, sua irritação se dissolve. Você não se torna imune aos desafios, mas já não é mais dominado por eles. E quando algo ou alguém tentar tirar você do sério, talvez você apenas respire, sorria por dentro e siga seu caminho. Porque agora você sabe, a paz que construiu por dentro vale mais do que qualquer vitória externa. E quando essa paz se firma, o estoicismo deixa de ser apenas filosofia e se torna estilo de vida. Um modo mais consciente de existir, uma lente que você coloca e que muda sua forma de ver o mundo. A irritação, que antes comandava suas reações, agora se torna sinal de alerta. O orgulho, que antes inflamava suas palavras, agora cede espaço à ponderação. E a dor, que antes parecia inimiga, agora é uma aliada no seu processo de fortalecimento. Você descobre que pode viver em outro nível, um nível mais profundo, mais estável, mais leve. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se despertou reflexões importantes ou te ajudou a reencontrar o próprio eixo, continue nessa jornada de fortalecimento interior. Recomendo que você explore a playlist Sabedoria Estoica, uma seleção cuidadosamente organizada com vídeos que aprofundam ainda mais esse caminho de serenidade, autocontrole e clareza. Que cada palavra dessa trilha te ajude a se lembrar todos os dias de que a mente pode ser um templo ou uma prisão e que a chave sempre estará nas suas mãos.